Oi, pessoal. Estou aqui hoje com a Avelar Leão. Eu sou Rafaela Sampaio. A gente veio aqui falar um pouquinho sobre comunicação em ambiente online. E eu trouxe o Avelar hoje porque ele é um dos primeiros aí da K21. Tem um histórico legal para contar para a gente, porque chegou aqui quando tudo era mato na K21, né, Avelar? Quanto tempo tem isso? Isso é uma forma muito educada de chamar a gente de velho, né? Mas nesse caso, não tem tanto tempo assim. A K20 é uma empresa nova, tem 7 aninhos, né? E eu tô há 4 aninhos aqui. Então, eu me orgulho de fazer parte desse timezinho que começou. Eu, de fato, dá um orgulhinho, assim. Legal. E eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre síncrono e assíncrono, né? Os dois modos de comunicação que a gente vê por aí, que são palavras não muito familiares para muitas pessoas, né? Então, eu queria aprofundar um pouquinho nos conceitos e entender com você como que começou o uso desses dois termos, como é que começou isso na K21, né? Quando que a K21 começou a separar esses dois tipos de comunicação e para que isso serve? Bom, é importante começar salientando aí que a gente sempre foi online, né? O prédio sempre foi uma coisa muito secundária na K21. Para quem mora no Rio de Janeiro, de fato, tem o prédio, a sede brasileira da K21 fica no Rio de Janeiro. E algumas pessoas acabam trabalhando lá, mas o prédio sempre foi muito secundário. Mesmo quando você não ia para o prédio, você conseguia trabalhar. Enfim, uma questão ali que sempre foi esse estilo de trabalho online sempre fez muita parte do nosso dia. Então, a gente não consegue bem dizer quando que a gente começou a trabalhar assim, porque a gente sempre foi assim. Eu, inclusive, sou cearense, né? Então, quando a K21 me contratou, eu morava no Ceará. E eu lembro já desde o comecinho, primeira semana de K21, eu recebi ligações, na sexta-feira, com o Rodrigo Toledo, né? Muitos de vocês conhecem, me dando atualizações. Ó, isso que está acontecendo aqui no Rio, vão ter esses treinamentos, vão ter esses movimentos aqui, esses eventos, enfim. Então, a gente sempre teve muito essa estrutura. É, Só que antes de eu trabalhar na K21, antes de eu vir para a K21, eu trabalhava numa empresa que já prestava serviço para empresas ao redor do mundo, em todos os lugares do mundo. Então, a gente, mesmo trabalhando lá no escritório, a gente já tinha alguma disciplina desse trabalho online. Porque, por mais que nós estivéssemos ali coalocados, né, sentados no mesmo escritório, trabalhando junto, a gente estava trabalhando com nossos clientes que estavam nos Estados Unidos, estavam na Europa, enfim, nos mais diversos lugares. Então, a gente meio que foi desenvolvendo essa disciplina. E antes mesmo de trabalhar nessa empresa, eu trabalhei um tempo 100% home office, né? Então, eu trabalhava na minha casa, prestando serviço para uma empresa fora do Brasil. Então, quando eu vim para cá 21, eu acabei trazendo um pouco aí dessa bagagem, vamos dizer assim. E no meio dessa bagagem veio essa terminologia aí que você comentou do síncrono e assíncrono, né? Que é essa ideia, de onde é que ele veio, né? Então, é legal para a gente definir aqui, não tem nada demais, tá, gente? Síncrono é quando a interação é muito necessária, ou seja, existe uma interação imediata. É como a gente está fazendo aqui agora, gravando esse vídeo. Eu estou falando, eu vejo a reação, a Rafaela faz uma pergunta, eu respondo. Então, isso aqui é síncrono. E assíncrono é quando não há obrigatoriedade de uma réplica imediata. Então, eu produzo o conteúdo, seja ali um e-mail, uma mensagem, um texto, um vídeo, e alguém vai consumir esse conteúdo depois e reagir depois, não imediato. Né? Então, essa é a ideia do síncrono e assíncrono. E essa analogia vem aí da computação, de processo síncrono e assíncrono, de como os processamentos são tratados dentro de uma CPU. A ideia vem daí. E a gente também faz isso no trabalho. Na K21, a gente sempre teve uma atenção maior a isso, e por causa desse modelo online, e a gente foi desenvolvendo uma estrutura um pouco mais robusta para ir derivando algumas decisões ou algumas comunicações de forma síncrona e outras de forma assíncrona, de acordo com o que melhor funciona para a gente. Legal. Conta pra gente então como é que essa decisão, né, se vai para o síncrono ou para o assíncrono acontece, quais são os critérios que a gente usa na K21 para definir aí as melhores políticas de comunicação. Muito bom. Não existe uma resposta objetiva, tá? De isso é certo, isso é errado. A gente aprende na K21 e aprende cotidianamente errando, fazendo experimentos, vendo coisas funcionando bem, vendo coisas funcionando errado, experimentando de outra forma. Porém, existem algumas linhas gerais. Uma comunicação síncrona, ela sempre vai ser mais quente, né? Mais acalorada, mais viva. Né? E uma comunicação assíncrona, ela sempre vai ser menos. Né? Vai lá, toda comunicação assíncrona precisa ser fria? Não, mas ela vai ser mais fria do que essa mesma comunicação se ela fosse feita de forma assíncrona. Então, esse é um critério principal. Se você quer uma comunicação
mais quente, que as pessoas se sintam mais pertencentes, mais envolvidas, você vai preferir uma comunicação síncrona. Isso nem sempre é bom. Às vezes você quer uma comunicação mais pragmática mesmo, mais fria. Esse é o conteúdo, segue, está aqui a decisão. E aí você vai partir, de fato, para uma decisão mais assíncrona. Essa é a linha geral. Mas para ajudar, eu posso trazer alguns exemplos, inclusive que a gente usa aqui na K21. Por exemplo, momentos de criatividade, momentos criativos, onde a gente está criando uma coisa nova, criando um conteúdo, ou até mesmo criando uma dinâmica, pensando como realizar alguma coisa em algum cliente nosso, a gente sempre vai preferir para o síncrono. Porque ele tem um momento de levantar a bola e cortar, né? de reação imediata àquela ideia que está surgindo naquele momento. Então, eu dou uma ideia, a Rafaela cocria em cima e assim vai. Então, você sempre vai preferir trabalhar síncrono nisso. Decisões estratégicas, né? Elementos que vão ter um impacto grande ou que a gente não está num cunho de certeza muito grande, a gente está definindo critérios, definindo diretrizes. Então, decisões estratégicas vão sempre funcionar melhor no síncrono. E, principalmente, decisões que queiram manifestar o envolvimento das pessoas. Você sabe que aquelas pessoas ou que aquele assunto é um assunto que envolve as pessoas, ou que as pessoas estão anexadas àquele assunto, estão presas àquele assunto por alguma forma. Seja porque elas começaram aquela ideia, ou seja porque é um assunto que elas gostam muito. Então, você vai preferir decisões síncronas. Inclusive, esse é um erro que nós mesmos, né, Rafaela, já vivemos aqui dentro da K21, de tentar transformar decisões que envolvem muito as pessoas para síncrona. E é uma decisão que a gente achava que ia ser rápida, acabou se perdurando vários e vários dias, né? Então, esse é um erro comum. Como é que a gente sabe que isso foi um erro? Porque a gente viu que era uma decisão que deveria ser simples e ela demorou muito tempo. Esse é o critério, gente, ou seja, tentativa e erro. Já para o assíncrono, exemplos. Passagem de bastão. Olha, isso aqui que aconteceu, é isso que você precisa estar ciente. Então, essa troca de contexto, ela vai funcionar muito bem no assíncrono. E aprendizados. Quando a gente está ensinando alguma coisa para alguém, o assíncrono vai funcionar muito bem. É claro, o síncrono tem as suas vantagens, né? Então, você faz uma pergunta, poder reagir imediato, pegando esse conceito. Mas a gente está sempre buscando construir uma comunicação eficaz sem perder eficiência. Então, quando a gente está falando de aprendizado, a gente fazer ele de forma síncrona, sem construir esse material, sem preparar esse material, sem tornar esse material um vídeo, uma coisa do gênero, você está perdendo a oportunidade de ensinar muitas pessoas. Você está perdendo eficiência nesse aspecto. Então, a gente sempre está ali numa linha de buscar a comunicação mais eficaz, sem perder eficiência. Acho que isso serve aí para ajudar a gente a se nortear no que vai no síncrono ou assíncrono. Legal. E acaba que, de certa forma, né, as pessoas fazem isso ou de forma explícita e consciente, ou de forma implícita e inconsciente. Então, essa definição ela vai acontecendo ali culturalmente nas organizações. Mas para quem ainda não faz isso de uma forma consciente, ou gostaria de fazer de uma forma mais consciente, e explicitar isso para as demais pessoas, quais são as dicas que você dá para a gente começar, né? Por onde começar nesse caminho aí de estruturar melhor a nossa comunicação online? Então, acho que eu vou trazer 3 dicas aqui que a gente usa bastante na K21 e ajuda a gente... E são dicas bem conceituais, mas que facilmente a gente consegue desenrolar delas práticas, tá? Então, a primeira dica é visibilidade. A nossa forma de trabalhar, ela tem uma série de visibilidades que elas estão ali no ambiente. Você vê uma pessoa, você vê que a pessoa está ocupada, você vê que a pessoa está com o telefone. Então, a gente vai tomando decisões com base nessa visibilidade. Quando a gente está no ambiente online, a gente tem que gerar algumas dessas visibilidades. E para cada negócio, para cada empresa, cada um vai ter a sua realidade. A gente, K21, tem uma série de mecanismos como esse. Então, a gente tem alguns dashboards que mostram números para a gente tomar decisão. A gente tem a nossa agenda, que é totalmente pública, para a gente saber onde as pessoas estão. A gente tem a nossa ferramenta de IM, que a gente usa o Telegram, alguns elementos que a gente coloca lá para mostrar se aquilo é disponível ou não, se a pessoa vai responder ou não. Então, visibilidade. Quadros, tá, gente? Para quem trabalha com times, quadros como Trello, ou até outras ferramentas, Mural, Miro, etc., para ajudar a gente a saber o que está acontecendo. Então, visibilidade, gente, é muito importante. Essa é a primeira dica. A segunda dica são acordos. A gente fala muito das ground rules. O que são ground rules? São regras que você entende quando você entra no ambiente. Quando você começa a pertencer àquele ambiente, você percebe que existem algumas regras. Quando a gente está falando de trabalho online, é muito importante que essas regras fiquem o mais explícitas possíveis. Então, criem acordos. Reformem os acordos das suas equipes, reformem os acordos de trabalho.
Tá? Então, a gente na K21 tem vários acordos que são amplamente divulgados. Né? Um deles é o Out of Service. Você pode marcar na sua agenda que você está out of service. O que significa? Significa que você não vai me responder de imediato. Significa que eu não devo criar expectativa de que você vai me responder agora, de imediato. Então, eu vou ter que achar outra forma de lidar com isso. Um outro acordo que é muito vinculado aqui na K21 é desentendeu, né? Perdeu ali o entendimento da coisa, liga. As pessoas estão começando a, enfim, ficar um pouco mais emotivas, seja porque a coisa começou a ficar mais quente ou até talvez virar uma briga. Então, liga, né? Teve um desentendimento, liga, sai do assíncrono e vai para o síncrono. Isso é um acordo amplamente divulgado na K21. E outros acordos aqui que existem, né? A gente tem uma questão de fuso. Tem pessoas que moram em São Paulo, pessoas morando na Europa. Então, a gente tem alguns acordos para alguns tipos de decisões específicas terem um tempo de vida maior, justamente para que a pessoa tenha a oportunidade de ler aquela discussão e poder se posicionar. Então, tudo isso é um acordo, gente. Eu estou trazendo aqui alguns acordos que são pertinentes para a K21, mas criem os seus acordos, deixem eles explícitos e divulguem eles. E a minha terceira dica, gente, é mova tudo que for possível para assíncrono. Então, cuidado com aquela tua reunião de 1 hora. Faz um pré-work. Transforma parte dessa reunião em assíncrono. Dá um devezinho, gente. Cheguem na reunião com essas respostas preenchidas. Cheguem na reunião com esse canvas preenchido. Antes dessa reunião, já tragam esses nomes. Então, dá um pré-work para as pessoas fazerem assíncrono e deixar para a reunião síncrona só a parte fundamental, só a parte onde a reação das pessoas é muito importante. Para quê? Para que você possa convidar as pessoas a fazer o síncrono realmente síncrono. Que aí vem a segunda parte dessa mesma dica, que é faça as suas reuniões síncronas serem realmente síncronas. Então, desliga o WhatsApp, desliga o Telegram, desliga o Slack, esteja full time, 100% dedicado naquele momento, conversando com as pessoas, olhando no olho das pessoas, né? Olhando no olho das pessoas, né? Mas dando 100% de dedicação. Se você está fazendo multitask, né, multitarefa, como a gente fala, talvez você não devesse estar nessa reunião. O que você vai fazer para melhorar essa reunião, torná-la mais produtiva? Tá? Então, essas são minhas 3 dicas aí. Visibilidade, acordos e fazer o síncrono de verdade. O resto, transforme em assíncrono. Acho que são 3 formas aí de começar. Legal. E se você vai precisar, né, fazer um pouco mais de reuniões síncronas, aproveita, confere no nosso podcast sobre o guia de etiqueta para reuniões remotas. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Se quiserem mais conteúdos sobre home office, sobre trabalho online, a gente tem tudo sobre home office no site da K21, no nosso blog. E, além disso, se você quer ajudar a gente a construir mais conteúdos como esse, receber conteúdos como esse em primeira mão, se inscreve na página do Reculture e vem construir com a gente essa cultura nova do trabalho aí. Avelar, muito obrigada por hoje e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.